Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diário Constante. É um muito prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marco, sou psicólogo clínico, atuo também na área do esporte, sou pós-graduado em prática baseada em evidências, estou procurando cada vez mais novas pós, e hoje estou aqui com vocês para falar sobre uma carta que eu escrevi, né, mais um Diário Constante, o número 3. E a carta de hoje é: trabalhe mesmo sem resultados. Eu sei que essa frase pode parecer um tanto quanto confusa, mas vocês vão entender o que eu quero trazer com isso. Né? Eu quero reiterar aqui um ponto que eu vejo que é crucial, que essas cartas que eu estou escrevendo, elas têm embasamento em estudos, elas têm embasamento nos meus estudos, né? Então, a maioria desses livros, mas ao mesmo tempo também é uma perspectiva, é um conselho, né? O diário constante aqui, ele não é um papo onde eu estou fazendo uma exposição informativa sobre diversos assuntos. Né? Eu estou aqui com vocês para trazer uma reflexão, trazer um processo em que você possa refletir sobre os seus comportamentos de maneira muito direta. Né? Eu estou aqui com você, digamos assim, no mesmo ambiente para a gente conversar. Então, qual que é essa ideia do trabalhar mesmo sem resultados, tá, pessoal? Estou com o meu roteirinho aqui aberto, mas nós temos hoje uma questão com o trabalho, nós temos hoje uma questão com a produtividade, onde a gente apenas olha, apenas não, mas assim, na sua grande maioria, nós temos uma tendência a olhar a resultados a curto prazo. Então, se hoje eu começo algum comportamento, vamos pensar o próprio diário constante. O diário constante hoje é né, no dia que está sendo gravado, dia 26/6 de 2026, ele não é um quadro, nenhum vídeo meu aqui é um quadro bombástico, viral, não é uma edição muito grande, até porque, a priori, eu não tenho esse conhecimento técnico de fazer alguma edição mais elaborada ou algo assim, mas ao mesmo tempo a ideia do diário constante é ser algo realmente direto, como se fosse uma mensagem que eu quero deixar na sociedade. E, por exemplo, hoje eu não tenho benefícios em fazer. A priori eu não tenho benefícios ao fazer o diário constante. Por exemplo, eu não estou sendo monetizado por isso, não estou recebendo comentários positivos a isso, faço isso sozinho, sem a colaboração de ninguém. Então, o que mantém que eu faça isso? O que mantém um comportamento que, a curto prazo, se a gente for olhar agora, assim, nesse mês, nesse dia de hoje, não há um benefício tão claro. É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Eu quero trazer essa clareza porque muitas vezes a gente está tão obcecado nesses resultados que nós deixamos de olhar a longo prazo, nós deixamos de estabelecer uma relação de longo prazo mesmo, de imaginar daqui a um ano, tipo assim, o que você vai conquistar continuando fazendo o que você faz, o que você vai colher daquilo que você vem tanto plantando nos últimos tempos. Entende? Então essa concepção toda que eu estou trazendo para vocês, ela serve numa perspectiva de longo prazo. Quem que você vai ser daqui a 10, daqui a 5, daqui a 6, 7 anos, daqui a um ano, daqui a um mês, se você começar hoje um comportamento e se manter fazendo? O que provavelmente você vai colher disso? Por exemplo, vamos voltar para o diário constante. Cara, eu não sei dizer se isso aqui vai bombar, se isso aqui eu vou fazer vários vídeos, eles vão ficar num nível basal de visualização. E se ficar tudo bem também, eu já vou explicar o porquê. Mas a grande questão é que talvez tudo aquilo que eu queira, tudo aquilo que seja importante, de eu colher alguns benefícios a curto prazo, benefícios efêmeros, vamos colocar assim, se dê pelo fato da minha constância em longo prazo. Então, para um dia eu colher alguns benefícios efêmeros, como por exemplo o dinheiro, talvez o reconhecimento, talvez o vislumbre, um insight de outras pessoas, eu vou ter que continuar fazendo. Então, o benefício efêmero talvez venha dessa constância a longo prazo. Logo, é muito importante a gente estudar, entender um pouco disso, porque se a gente for ficar dependendo apenas das consequências a curto prazo, talvez você não comece nenhum comportamento. Nenhum mesmo. Claro, veja só. Vamos começar de um exercício, de um ponto básico, né? O exercício físico.
Ah, Marco, eu faço exercício físico para a saúde. Marco, eu faço exercício para melhorar a minha saúde. Marco, pô, exercício para mim é pensando na minha saúde. Tá, beleza. Então, logo, se você for lá, se você levantar da sua cadeira aí, fazer um agachamento, uma flexão em abdominal, você já vai colher benefícios para a sua saúde. Já vai ser um processo realmente transformador na sua saúde a curto, médio e longo prazo? Provavelmente não. Só essa repetição é o que você vem fazendo, é o que você vem executando. Então, todo benefício que a gente ambiciona, ele vem da nossa constância do comportamento. O comportamento por si só, claro, há contextos sempre, né, pessoal? A gente não pode olhar para as coisas de forma isolada sem considerar contextos em diversos âmbitos, sociais, fisiológicos, acadêmicos, pessoais, tá? Sempre leve em conta o seu contexto. Eu estou trazendo aqui uma perspectiva geral. Então, assim, esse processo, essa obsessão, muitas vezes, por resultado a curto prazo, ele não é garantia de que você vai realmente colher benefícios assertivos. Por exemplo, eu vou trazer uma situação minha, que foi uma situação onde eu voltei a fazer terapia, foi uma situação onde mudou a minha vida, de maneira geral, assim, que em 2024, eu sempre comento isso nas lives pro pessoal, eu entrei num período de estudos muito intenso, para mim, né, na minha história. Eu estava concluindo a faculdade, eu estava atuando em 2 estágios, eu estava escrevendo um estudo de caso, estava escrevendo um relatório de estágio, tinha começado uma formação em psicologia e iniciei a minha pós-graduação em psicologia. E ainda assim estudava em torno de 6 a 8, 10, 11 horas ao dia, a depender dos dias. Né? E acabou que naquele contexto, pessoal, de tão obcecado que eu estava por resultados, de tão obcecado que eu estava por leituras, né, por número de livros, acabou que naquele momento, naquele ano, eu li mais ou menos 40 e poucos livros no ano. Aí talvez você olhe e fale assim, pô, Marco, mas por que você fala assim com uma voz tão ruim, né? Por que você fala isso com uma coisa tão ruim? Porque o resultado não condiz com o fato de como foi executado esse comportamento. Esse resultado não mostra, na real, tudo o que eu sofri durante um período daquele ano. Chegou um momento, pessoal, que eu, assim, sendo muito sincero com vocês, eu não sentia mais prazer em nada. Eu não sentia prazer no estudo, às vezes. Eu não sentia prazer no dia a dia a não ser estar estudando. Tipo assim, o estudar para mim tinha se tornado uma obrigação. Tinha se tornado algo assim que eu tinha que fazer. E não, eu não tinha uma qualidade, eu não tinha um processo que realmente me solidificasse nesse sentido. Tanto que voltando à história ali, naquela época eu fui procurar terapia para melhorar o meu estudo. Porque na minha concepção daquele momento, o meu problema não era o fato de eu estar estudando demais, de não estar descansando de maneira apropriada. O meu problema era que eu não estava tendo uma absorção tão assertiva no meu estudo e que eu teria que desenvolver melhores metodologias para conseguir absorver, melhor dizendo, os conteúdos de maneira mais assertiva. E nisso, cara, eu fui para terapia, né? Sempre falo da Carol, que foi minha psicóloga, que hoje trabalho junto com ela, uma pessoa maravilhosa, uma psicóloga sem palavras para dizer a capacidade, toda a desenvoltura que ela tem enquanto psicóloga. E aí, numa das sessões com ela, eu comecei a falar isso, né? Falar, cara, olha, pô, acho que não tô bem, não tô bacana, acho que eu tô entrando num episódio aí depressivo, né? Uma situação, assim, tava totalmente complexa, tipo assim, eu gosto muito de jogar videogame, né? Acho que eu já até mencionei pra vocês, tenho até tatuado aqui, é uma coisa que eu gosto, não faço isso de modo demasiado, mas, pô, sentar, jogar um videogame uma hora ali, é muito bacana. E eu, naquele ano, de tão obcecado que eu estava, eu tirei o videogame da minha vida, deixei o videogame na casa dos meus pais, eu não me permitia ter o videogame ali. Eu não me permitia jogar, eu achava isso tão fútil,
fazer algo que não seja estudar? E aí, nisso, eu comecei a falar numa sessão de tudo isso pra Carol, comecei a trazer tudo isso, toda essa minha anedonia, né, todo esse processo. E ela olhou assim no fundo dos meus olhos e falou assim: Marco, você não tá cansado? E foi naquele momento que eu entendi que não existe produtividade, que não existe performance a longo prazo que é sustentada pela intensidade. Toda performance precisa ser constante, ela não precisa ser intensa. Marco, vai ter momentos talvez que que eu vou ter que ser intenso. Concordo. Concordo contigo. Tá? Novamente, aqui é um papo, né? Nós estamos trocando uma ideia assim, como se nós estivéssemos conversando assim num café. Ou numa videochamada, né? Vamos colocar assim. Vai ter momentos que você vai precisar abdicar de mais algumas coisas. Vai ter momentos em que você vai precisar intensificar um pouco o teu processo de estudo. Né? Agora mesmo, um mês, 2 meses atrás, eu estava tentando entrar num mestrado. E acabou que eu tive que escrever um pré-projeto e tudo mais. E, cara, abdiquei de algumas coisas, intensifiquei, porque eu tinha um prazo a entregar. Não consegui classificar, né? Acabei não classificando por conta de algumas métricas que eles têm de currículo, que o meu currículo ele não era tão endossado para participar do mestrado recentemente, agora nesse momento. Mas fui mais intenso. Abdiquei de algumas coisas e intensifiquei nesse processo. Agora, até então, pessoal, nós falamos sobre resultado, a gente falou sobre contextos, eu contei um pouco dessa história, né, que eu acho que é relevante, né? Mas assim, vamos olhar agora para além desses números, que é o foco principal desse vídeo, né? O foco principal desse vídeo não é te incentivar você a ler 40 livros por ano, a fazer não sei quantas horas de estudo por dia. Não. Não. O foco desse vídeo é te ensinar indiretamente, até aproximei o microfone de mim, sobre qualidade e quantidade. E sobre processos. Porque, por exemplo, desses 40 livros que eu li, tem muitos livros que estão aqui, inclusive, que talvez você não consiga ver todos, mas tem bastante aí, que eu tive que reler. Tem livros que eu reli 3, 4 vezes. E a minha capacidade de absorção da primeira leitura não tinha sido tão eficiente quanto as releituras. É claro que isso é um processo até de memória, então, mesmo um livro que eu considere com uma boa capacidade que eu consegui absorver de maneira assertiva, se eu for reler, bem provavelmente eu vou absorver muito mais informação. Agora, tinha livros que tinha tantas informações que eu não tinha absorvido por conta do modo como eu estudei, por conta da intensidade que eu empreguei, que eu fiquei assim, meu Deus, cara, o que eu... Sabe, todo esse tempo que eu sustentei essa intensidade, essa ideia de que eu tenho que ser intenso, essa ideia de que eu tenho que ser obcecado, não me agregou. Tem até um vídeo aqui no canal de como que você pode melhorar teu estudo, o que eu gostaria, Marco, de saber antes de estudar. Né? Ele é pautado em evidência, aquele vídeo é muito bacana, assim, métodos de estudo, eu ensino algumas coisas. Dá uma olhada aqui no canal, o que você acha? Não tem muitos vídeos até então vai ser bem fácil, é um dos primeiros vídeos. E agora sim, a gente falou sobre como, a gente falou sobre método, agora vamos fazer uma prova viva disso? Vamos fazer uma prova real? Cara, pega o teu celular, tá? Pega o teu celular aí, entra em qualquer rede social, Instagram, TikTok, YouTube, enfim. Seleciona 10 influenciadores. Seleciona 10 pessoas que têm métricas, né, que têm números grandes. Né? Então, 1 milhão, 2 milhões, né? Poxa, tem gente com 30 milhões, 40 milhões, não sei, né? Agora, olha para essas métricas dessas pessoas e se pergunta o que essas pessoas realmente produzem na vida dos outros. Aqui não é uma crítica especificamente a todo tipo de influenciador, toda pessoa que influencia, porque eu tô na rede social, então eu não tenho um número vasto de seguidores, mas de certa forma eu também acabo sendo um influenciador. Mas assim,
Até que ponto a gente vai olhar apenas para as métricas e nós iremos deixar de olhar para aquilo que realmente é sintetizado pelaquela pessoa? Então, por exemplo, hoje, né, viralizou recentemente muito um corte da atriz, da Jade Picon, falando que ela não leria o livro Antifrágil, que é um livro muito grande e que não teria jeito dela ler. E inúmeros casos, né, inúmeras situações de leitura, de situações do que é influenciado hoje. Hoje a gente está na época de Copa, né? Talvez no momento que você ver esse vídeo não esteja mais. Mas é época de Copa e agora, cara, questão de bets, de aposta, cara, tá muito forte. A propaganda tá muito, muito, muito forte mesmo. Inclusive, hoje de manhã eu estava estudando um pouco sobre questão de vício em jogo e o quanto que isso traz malefícios para as pessoas, tá? Aí eu te pergunto, o que de fato está sendo produzido por essas pessoas? O que de fato você vai absorver disso tudo? Então, assim, o que isso tem a ver com um trabalho mesmo sem resultados? Porque talvez você que está me assistindo, eu não sei quem é você, o que você faz, comenta aí, né? De maneira educada aí, comenta aí. Mas talvez você tenha muito mais conteúdo que diversas pessoas, só que infelizmente a sua questão de preocupação talvez com métricas te seguram de você postar conteúdos que possam realmente ser muito importantes. Vamos olhar para além disso? Vamos olhar para comportamentos? Talvez, e não estou aqui falando sobre destino, mas estou falando sobre consequências. Seria muito bacana se você, né, nesse sentido, vamos pensar assim, se mantesse fazendo um comportamento ao longo do tempo. Começar a treinar, começar a fazer uma leitura. Por mais que hoje você vai ler um livro de 80 páginas, 50, 20, 10 páginas. Seja o menor livro do mundo, eu não sei qual que é o menor livro do mundo. Mas que você comece, que você execute, que você seja gradativo naquilo que você quer fazer. Então, talvez esse apego, né, essa relação que nós temos com as metas, com os números, acaba nos impedindo de começar a fazer algo que realmente pode ser um diferencial nas nossas vidas. Então, trabalhar mesmo sem resultados imediatos revela muito nossas intenções com a nossa própria vida. Pessoal, vamos lá. Vou ser muito sincero com vocês. Eu espero viver por um bom tempo. Tá? Eu espero viver, poxa, até uns 80, 85, até 100 anos assim, vivendo bem. Pô, eu espero viver o máximo que eu puder. Mas um dia eu me vou. Um dia eu não vou mais estar aqui. Um dia eu vou acordar pela última vez. E a grande questão é que os resultados são importantes, os números financeiros. É claro que, novamente, sempre levando em consideração os contextos. Não tô dizendo que a gente tem que viver da luz do sol. Não. Obviamente que o dinheiro faz diferença. Mas a nossa relação com tudo isso é crucial. Porque cada vez mais eu vejo que a gente não tem tempo para perder. Não tem. Né? Eu acho que, assim, para ser muito sincero com vocês, a gente não tem tempo. Então, talvez vocês se preparar, planejamento é importante, óbvio que é. Óbvio que é, pessoal. É muito. Não estou dizendo que não é importante. Ó, vamos, ó, presta atenção aqui, ó. Não vamos levar tudo ao extremo, mas vamos considerar o contexto. Realmente, planejamento é importante, organização é importante. Mas o agir é crucial. Por exemplo, o próprio Constância aqui, que eu comecei. Não o Diário Constante. O Constância é uma plataforma, é um projeto onde você tem acesso a várias aulas para assistir e aprender a construir o comportamento de maneira constante, tá? Tem aula sobre flexibilidade, tem aula sobre hábitos, vai ter aula sobre sono, emoções, procrastinação, psicologia social, vai ter aula sobre vícios, cara, vai ter inúmeros módulos de aulas, vai ter módulos sobre como estudar, então assim,
Eu planejei, me preparei de certa forma por constância no último ano, nos últimos 2 anos. Mas ainda assim tem coisas a melhorar. Então, se fosse ver, talvez eu teria que ter esperado mais um ano para ter as coisas um pouco melhores. Talvez. Mas além de tudo, o ato de você começar e pensar lá na frente, pensar mais para frente, sabe? Talvez hoje não seja as métricas que a gente ambiciona dentro do projeto, mas se nós continuarmos fazendo, se nós continuarmos construindo de maneira gradativa, a chance de eu atingir essas métricas é maior do que se eu tivesse parado. Então, o que eu quero trazer aqui com vocês, assim, até para findar esse vídeo, né? A ideia do vídeo que não é ser longo. Pensa no longo prazo, cara. Pensa daqui para frente. Pensa daqui a 5, daqui a 10 anos. Faça esse favor para você. Faça esse favor para si mesmo. Eu digo isso para mim todos os dias. Às vezes eu não acordo assim, pulando de alegria ao estudar. Eu não acordo todo dia pulando de alegria ao praticar exercício físico, ainda mais agora que tá frio. Eu não acordo todo dia querendo melhorar meus comportamentos. Mas talvez eu continuar fazendo. Gradativamente, pessoal, melhorar 1%, 0,5%. Vale a pena? Porque isso está muito além das nossas métricas. Isso está no modo de como a gente se relaciona com a vida. Talvez eu nunca seja o cara que mais leu livros no mundo. Talvez o Constância nunca seja o projeto que teve mais pessoas inscritas. Talvez esse vídeo não bata os 5, 10 visualizações. Mas quando a gente pensa no longo prazo e quando a gente pensa naquilo que faz sentido para nós fazermos, gradativamente executar, é talvez aquele segredo que você tanto procura da vida. Que a vida não tem segredo. A vida não tem caminho curto ou longo. Tem seus caminhos. Tem as suas coisas a serem escolhidas. Tem as suas decisões a serem tomadas e tem a sua coragem de lidar com as suas consequências. Então, agora realmente findando, eu espero que você consiga pensar cada vez mais no seu longo prazo. Eu espero que você consiga cada vez mais trabalhar, mesmo sem seus resultados não serem inicialmente algo que você tanto procura. Se dê a oportunidade de conquistar tudo isso lá na frente. Se dê a chance de conquistar tudo isso lá na frente. Mas não para. Se mantenha, seja constante. E lembra, constância não é intensidade. Constância não é mania reta. Constância é o ato de você continuar executando. De você manter certa variação comportamental para continuar fazendo. Da melhor maneira que você puder vir fazer. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos. Eu espero que tenha feito sentido para vocês esse vídeo. Esse foi o Diário Constante número 3. Né? Tô muito feliz de chegar nesse terceiro vídeo. Eu tô gostando, tô aprendendo aqui. Eu sei que o áudio não é um dos melhores, a câmera também não. Mas a intenção é muito boa. Tá? Então curta, comenta. Se você puder compartilhar esse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo e quiser fazer um story e me marcar, cara, faça. Eu vou adorar. Vou adorar saber que você está vendo. Vou adorar saber as suas reflexões, desde que seja de maneira educada, respeitosa, que tá tudo certo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo. Beleza? Um ótimo dia, tarde, noite para você. E até mais. Findamos aqui o Diário Constante 003. Valeu!